Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. Todas as terças-feiras, às 19 horas, nós trazemos um convidado novo, uma personalidade que contribui para a formação e para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Hoje temos a alegria de entrevistar o nosso sócio, Rafael Lacerda, que é sócio fundador da Lacerda Diniz e Sena, um dos maiores escritórios de direito comercial de Minas Gerais, tendo mais de 100 profissionais trabalhando em todas as áreas do direito comercial. E há um ano, Rafael, conhecedor e apaixonado pelo futebol, se junta à Universidade do Futebol numa visão conjunta da evolução do direito desportivo e da importância do direito comercial no momento atual, principalmente da evolução dos clubes. Rafa, muito bem-vindo. Então, por que não começar te perguntando para trazer para a gente um pouco mais de luz do que é o direito desportivo, onde o direito comercial se encontra com esse direito desportivo. Conta um pouco para a gente, à luz disso, qual é o trabalho que você faz na Universidade do Futebol, mas principalmente o que o Lacerda Diniz e Sena vai aportar a partir de agora para a cidade do futebol, da Universidade do Futebol. Bem-vindo. Obrigado, Elô. Hoje eu estou numa posição diferente aqui, né? Geralmente eu estou do lado dos meus sócios aí, hoje eu estou sendo sabatinado por eles. Então, vamos lá, responsabilidade grande. Respondendo sua pergunta aí, Elô, o direito desportivo ele é muito amplo, né? A gente, às vezes, que é um amante do futebol, a gente está acostumado a ver o direito desportivo muito como uma questão de contratos de trabalho de jogadores, as próprias legislações que dizem respeito ao futebol, as penalidades impostas a jogadores, técnicos, dirigentes, a justiça desportiva. Mas o direito desportivo, ele abarca tudo que cerca o dia a dia do futebol, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Hoje é muito mais comum você ver assuntos que antes eram pouco debatidos, como a própria questão da forma de gestão de um clube, né? Se vai ser no formato associativo, como ocorre hoje no Brasil, ou o clube empresa, que está aí com dois projetos de lei tramitando no Congresso. A própria questão tributária, que tem muito a ver com essa questão se o clube vai ser uma associação, porque ele tem ali um benefício fiscal, ou se ele vai virar uma empresa, num formato em que ele pagaria mais imposto, a não ser que a lei venha com a benesse sobre isso. As próprias questões de governança corporativa, compliance, que são questões hoje que toda empresa, toda instituição deve ter, e isso está chegando no mundo do futebol. Sem dúvida, vai ser o departamento jurídico que vai trazer isso para o dia a dia, né? E você tem aí contratos de parceria entre clubes, ok? Contratos de patrocínio, registros de atletas, tudo isso é atinente ao direito esportivo. Então, ele é muito mais amplo do que parece. Bem, para começar, já deu um panorama legal, literalmente legal, duplamente legal. Mas, Rafa, eu te conheci, né? Te conheço, a gente se conhece do mundo empresarial aí há quase 15 anos e te vi atuar, né, fortemente com resultados brilhantes em situações de fusões e aquisições, né? Particularmente numa situação da aquisição de uma empresa nacional que eu estava envolvida no ramo de laticínios e agronegócios por uma multinacional. E foi a Lacerda Diniz e Sena que fez toda essa costura e proporcionou, né, que esse negócio fosse tão de sucesso. Transfere para mim um pouco como é que vocês vão apoiar a Universidade do Futebol e o mercado como um todo nessas questões de fusões e aquisições aparentemente tão necessárias e já em franca expansão no futebol brasileiro. Não, ok, Elô. O assunto fusões e aquisições, né, o M&A aí, sem dúvida está chegando muito forte no futebol brasileiro, né? Essa possível aprovação do projeto de lei do Clube Empresa vai levar praticamente todos os médios e grandes clubes a se tornarem empresas, ou seja, deixarem o sistema de associação, tá? E muitos deles
irão fazer isso com o pretexto de tentar arrumar um investidor no mercado, seja no mercado nacional, seja talvez principalmente no mercado internacional. Isso já é muito comum na Europa, né? Os grandes clubes de aí já têm alguns investidores por trás, na Inglaterra, na França, ou seja, times bem conhecidos aí como Paris Saint-Germain e outros já têm a questão de ter um mecenas, um investidor por trás. Então, isso no Brasil não será diferente. Temos alguns clubes como o América Mineiro, aqui em Belo Horizonte, já está fazendo uma organização grande, uma profissionalização grande, cuja ambição é se transformar em empresa dentro de poucos meses e atrair um investidor. Nós temos enormes desafios nesse assunto, né? O assunto M&A, ele é um assunto multidisciplinar. Então, ao se transformar em empresa, um clube, para ser atraente para o investidor, terá que ter uma governança bem definida, um sistema de compliance bem definido, tá? Uma gestão de marca bem definida, né? Como trabalhar o alcance dos torcedores para que essa marca seja cada vez mais forte, né? O próprio valuation, que é a avaliação de um clube, é um dos negócios mais difíceis que os clubes vão passar, porque existem várias formas de você avaliar uma empresa. E se no mundo corporativo isso já é um problema, você imagina um clube de futebol brasileiro, né? Em que a maioria não tem geração de caixa, tem geração de caixa negativo. Ou seja, se você vai avaliar um clube por um fluxo de caixa positivo, geralmente não existe. O múltiplo de EBITDA geralmente não tem EBITDA positivo. Então, vai ser um dos maiores desafios qual que vai ser o critério de avaliação. Então, ou seja, o Brasil está começando a engatinhar nisso, mas eu acho que é um caminho sem volta, né? Nós vamos passar por isso, e a maturidade dos clubes vai sendo alcançada aos poucos, e eu acho que 2021, com a aprovação desse projeto de lei, já vamos dar início a essa questão aí dos M&As no futebol brasileiro. Antes de passar para o Medina, desculpa, Medina, porque tem uma ponta dessa pergunta que eu queria explorar, porque hoje, mesmo antes da lei, alguns clubes, que é o caso do América também, ele está se tornando, né, um clube empresa, e muitos clubes estão com o movimento da criação das suas SAs. Então, localiza um pouco para a gente, porque o movimento ele não depende 100% dessa lei que vem. Explica um pouco que movimentos que já estão e porque a gente também já tem clubes empresa mesmo antes dessa lei. Como é isso? Nós já temos alguns movimentos aí no futebol brasileiro, né? Movimentos que não são de agora. Nós temos aí o Red Bull Bragantino, que já nasceu como clube empresa. Nós temos o Botafogo de Ribeirão Preto. Nós temos algumas situações aí que ocorreram no passado e que não foram bem sucedidas. É por isso que toda vez que se fala em clube empresa, a gente faz uma pergunta para o entrevistado, e essa pergunta foi feita várias vezes aqui no Fut Talks para várias personalidades, e a resposta geralmente é assim: não quer dizer que vai se tornar um clube empresa e vai ter uma administração bem-sucedida ou viável. Às vezes, ter uma administração saudável não tem relação com ser uma empresa, uma SA ou ser uma associação. Mas, na minha opinião, a forma que o futebol hoje está organizado, no formato associativo, é uma forma que não deu certo no nosso futebol. A gente vê aí vários dirigentes que não têm compromisso, né? Ou que têm compromisso só com aquele período em que ele está na gestão. Então, eu acho que passar por esse formato de empresa é um formato que tem que ser tentado no futebol brasileiro, porque é ali que nós vamos colocar um regramento maior, regras de compliance mais fortes. Então, eu acho que é um caminho que deve ser tentado para realmente tornar o futebol brasileiro mais profissional daqui por diante, entendeu? Então, tem vários clubes se organizando. Voltando à sua pergunta, tem vários clubes que já estão se organizando, né? O Botafogo tentou aí recentemente, até que deu alguns passos para trás. O América já tem a aprovação do seu conselho, alguns outros clubes também já têm a aprovação do conselho para se transformar em empresa. Então, vários clubes já iniciaram essa possível transformação. Rafael, hoje a gente já não tem dúvida sobre o papel, a importância do direito esportivo nas instituições futebolísticas, em todas as instituições, mas em especial, eu me lembro que até a instituição da Lei Pelé, no final da década de 1990,
ainda não se dava a devida importância ao direito esportivo, né? Hoje, ninguém pode mais abrir mão, né, dessa área, desse setor bem estruturado dentro dos clubes. Levando em consideração que a gente tem aí centenas de clubes, né, no Brasil, aproximadamente aí 750 clubes, e a maioria sem estrutura, sem condições, sem recursos financeiros, que conselho, né, que recomendação se você daria para esses clubes de menor porte tenham um respaldo jurídico, né? Seria através de uma contratação, terceirização? Como é que você vê, devido à tremenda importância dessa área nos clubes, como é que você vê a estrutura desses clubes de menos condições para poder estruturar um setor forte nessa área? Acho que essa pergunta sua, Medina, vem até atender os próprios anseios da universidade aqui no trabalho que a gente faz, né? Que é não só olhar para os 20 clubes da Série A ou para os 40 da Série A e B, mas pegar esse universo do futebol que às vezes anda tão esquecido, né? E a gente sabe, acompanhando o dia a dia, as dificuldades que esses clubes passam. Muitas vezes, os departamentos jurídicos desses clubes, ou é um conselheiro que é advogado e que é amigo e está fazendo ali um bico, entre aspas, para ajudar o seu clube do coração, né? E, ao mesmo tempo, como a gente mencionou aqui, a gente está falando que cada vez mais a importância do setor jurídico, departamento jurídico, no dia a dia de um clube de futebol. Então, ou seja, ter um departamento robusto, com grandes profissionais nas mais diversas áreas do direito desportivo e daqui a pouco no direito de empresa, né, se os clubes se tornarem empresas, é muito difícil para um clube que tem pouco recurso. Eu acho que, assim como as empresas fazem já há bastante tempo, um caminho natural é a terceirização, né? Você tem aí grandes bancas, grandes escritórios de advocacia no Brasil que vão poder, de forma terceirizada, ajudar esses clubes, seja com a parte do direito do trabalho, seja com a parte do direito tributário, seja com a parte do direito societário, ajudando na criação do estatuto da SA, num acordo de acionista, seja na parte de contratos, né? Contratos internacionais, contratos nacionais, contratos de patrocínio, contratos de direito de transmissão. Tudo isso tende a ficar cada vez mais rico, né? E eu acho que um terceirizado pode dar um apoio muito bom para o clube. Isso já acontece no mundo empresarial, né? E eu acho que pode ser replicado no clube. Eu não acho que o clube tem que ter necessariamente advogados internos. Você pode ter até uma estrutura mista, né? De ter um contrato terceirizado e aquele escritório, às vezes, alocar um profissional da sua equipe dentro do clube para ajudar no dia a dia. Isso já acontece no mundo corporativo e pode ser replicado com enorme sucesso e tranquilidade aí no mundo do futebol. Que na prática, né, Rafael, a gente vê muito, né, eu já presenciei muitos casos aí de clubes pequenos que dependem até dos resultados financeiros da transação que eles fazem com os talentos que revelam, né? E, às vezes, agindo de boa fé, muitas vezes, né, sem um respaldo contratual melhor, né, acaba perdendo anos e anos de trabalho, né, na formação dos seus atletas por falta de um aconselhamento, de um respaldo jurídico, né? Acho que esse é para citar apenas um exemplo, né, de muitos outros que a gente poderia citar, né, da importância, né? Você concorda? Concordo plenamente, né? E outro ponto que eu queria, até complementando a pergunta anterior, hoje você ter um profissional dentro do clube que reúna todas as habilidades e competência que um clube precisa no seu dia a dia é quase impossível, né? Aquele profissional que a gente chamava no direito de clínico geral, né, que responde ali à questão trabalhista, à questão contratual, à questão societária, à questão tributária. Isso hoje, com o número absurdo de legislação que nos cerca, e de temas que nos cercam, e o futebol sendo essa questão mundial que é quase impossível você encontrar. Então, quem vai conseguir dar respaldo, mesmo com um clube de menor expressão, é um escritório, que vão ter profissionais ali de variadas áreas e com expertises complementares e diferentes, né? Mesmo os clubes grandes, né, têm dificuldade em contratar
os profissionais especialistas, né, nas diferentes áreas, né? Esse realmente é um desafio, né, do crescimento da área, né? Acho que é um movimento que tem acontecido de forma mais recente agora, né, nos últimos anos, né? A gente tem visto alguns clubes aí contratarem escritórios de direito tributário para fazerem renegociação de suas dívidas tributárias, escritórios de direito societário para justamente fazerem essa reorganização que a lei do clube empresa está demandando. As próprias auditorias, né, que chegaram no futebol com muito mais força aí nos últimos 2 anos, eu acho que são questões novas aí em que os clubes estão atinando para essa modernidade. Rafael, nesse sentido de agregar valor, uma questão bastante, né, comum que vocês também cuidam como direito empresarial é cuidar do patrimônio dos empresários, né? E eu acho que é automaticamente transferível para a necessidade que a gente tem falado muito, antes de qualquer coisa, da própria gestão do seu patrimônio, né? Gestão do patrimônio do atleta, gestão do patrimônio do treinador, uma base, até antes de falar de direito, que eu acho que é uma responsabilidade social dos clubes e dos profissionais, que é ajudar desde o menino e a família dele que entram, né, para cuidar dessa gestão da carreira também do ponto de vista financeiro, né, porque é uma profissão de altos e baixos e uma profissão curta, a gente tem falado muito nisso, mas se a gente chega nesses movimentos e a gente faz um paralelo com o que pode ser feito aí com o direito empresarial, quais seriam suas recomendações e o que vocês fazem para cuidar desses grandes patrimônios, para ter certeza que são melhor alocados, para ter certeza que você tem uma proteção desse patrimônio? Explica um pouco esse lado que o direito empresarial pode apoiar as personalidades do futebol. Legal falar um pouco sobre esse assunto, que eu acho também que fica bem esquecido aí no mundo do futebol, Elô. Realmente, o meu escritório aqui em BH talvez seja uma referência até nacional nesse tipo de trabalho de planejamento patrimonial, reorganização patrimonial, sucessória, né? E a gente assessora o tempo inteiro grandes empresários. E a gente se depara todos os dias com patrimônios mal geridos, com uma gestão que poderia ser muito melhor organizada. Então, você imagina o que a gente vê no mundo do futebol, em que há aí uma falta de conhecimento e de preparo muito grande, né? Você pega aí jogadores de futebol que hoje estão indo para a Europa com 18, 19 anos, né? São praticamente aí quase que jovens que estão saindo de uma adolescência, entrando no mundo adulto, recebendo salários, né, e patrocínios muito altos e sem qualquer cuidado ou preparação para isso, né? Vários deles, muitas vezes, levam namoradas ou companheiras ou se casam muito novos, até para não ficarem sozinhos nesse país, né? E como que é feita essas relações? Como que essas relações são organizadas? Às vezes não há nenhum preparo para isso. Qual que é o regime de casamento que aquele jovem vai adotar? Né? Se ele vai se casar em separação total. Se ele não se casou, não existe uma formalidade, ele pode ter um documento para formalizar isso, um contrato de união estável com separação total? Pode, mas ele sabe disso? Não. Se esse jovem está no Brasil aqui e, às vezes, não está nem numa relação estável, ele pode fazer o chamado contrato de namoro, né? É um contrato para reger que aquela relação é um namoro e não uma união estável, um casamento. E tudo isso é o trabalho que a gente faz no dia a dia com esses empresários, com os herdeiros desses empresários, né? Como alocar o patrimônio desses jovens, desses jogadores, né? E aí eu não falo só os jovens jogadores, né? Posso falar os atletas em geral, os técnicos, né? Os próprios executivos do futebol hoje em dia. Como alocar esse patrimônio? A gente pode criar aí as chamadas holdings patrimoniais, em que nós vamos jogar todos os imóveis para dentro dessas empresas. Então, toda a administração imobiliária vai estar dentro de uma pessoa jurídica, né? O dinheiro, o valor líquido, pode estar nos chamados fundos exclusivos, que são fundos financeiros em que há uma tributação menor. Ou seja, não há muita receita de bolo nesse trabalho de planejamento patrimonial, mas, com certeza, há muita coisa que pode ser feita de forma preventiva, para a gente evitar problema lá na frente, né? Eu estou me deparando, por exemplo, com muitos atletas
que usam aquela pessoa jurídica na qual eles recebem direito de imagem para ser a empresa que detém os imóveis. Só que muitos deles não sabem que a Receita Federal está autuando essas empresas, falando que aquilo ali é uma forma disfarçada de receber salário. Então, se os imóveis estão dentro dessa empresa de direito de imagem, você coloca todo o seu patrimônio em risco, porque na hora que essa empresa for autuada pela Receita Federal, aquele patrimônio todo que está dentro dela pode ser bloqueado. Então, não é uma atitude eficaz fazer esse tipo de planejamento, né? Então, o nosso trabalho vem muito ajudar esses atletas, esses técnicos, a ter uma administração mais eficaz do seu patrimônio imobiliário e do seu patrimônio em dinheiro. E regendo com mais cuidado essas relações familiares. Rafael, o direito, de forma geral, né, o direito esportivo não escapa disso, como você mesmo bem colocou numa de suas respostas, né, ele vem se ampliando, né, e se especializando em diversas áreas de atuação no futebol, né. Como é que você vê a formação do advogado hoje, no sentido de ter uma percepção que não seja só especialista, mas que seja mais ampliada, né? Que ele, quando, por exemplo, presta serviços ao clube, ele tem uma noção das dimensões políticas, das dimensões administrativas e das dimensões técnicas. Você acha que o que o advogado deve fazer, talvez além de fazer curso com a Universidade do Futebol, né, que prega uma visão sistêmica, né? Mas o que o advogado deve fazer na sua formação para que, além da sua especialidade, seja qual ela for, né, dentro desse leque amplo que você citou, como é que ele deve se portar em relação a ter essa visão de mundo mais ampliada, onde a especialidade dele melhor se adeque? A grade curricular das faculdades de Direito aqui no Brasil, Medina, não dão assim, uma importância relevante ao direito desportivo, né? Então, geralmente, algumas faculdades tratam isso como uma matéria eletiva, ou muitas vezes só há cursos de pós-graduação, e assim mesmo em poucas escolas do Brasil. Tá? Então, você não vê assim muitos cursos de pós-graduação em direito desportivo. Os profissionais que se destacam nesse segmento, eles vão muito mais no aprendizado prático, com o tempo, do que realmente tendo uma base teórica, né? Recentemente, a gente até mexeu bastante aí no curso de Direito Desportivo da Universidade do Futebol, justamente para tentar linkar aquele tema do direito desportivo mais tradicional, que a gente comentou no início, dos contratos de trabalho, das legislações desportivas, com esses outros temas que a gente está mencionando aqui. A questão do clube-empresa, do fair play financeiro, dos contratos internacionais, do compliance, da governança. Então, o que a gente sugere hoje ao profissional que quer trabalhar com direito desportivo é que ele busque realmente um apoio em escolas que tratam desse tema realmente com especialidade, né? A gente tem aí algumas universidades do Brasil que têm bons cursos, apesar de, como eu disse há pouco, serem poucos ainda. A própria Universidade de Futebol ela pode levar aí um conhecimento para esses profissionais interessados. E lá fora também, fora do país, existem bons cursos também à disposição, desde que haja realmente uma condição financeira desse profissional fazer um curso fora. Rafa, você acabou de falar do curso da Universidade do Futebol e eu acho que aqui fica um convite formal, né? É um recurso e é um aprofundamento que também vai dando outras camadas para assuntos relevantes, né? E talvez aí seja o primeiro passo para um caminho do interesse de uma especialização profunda, como você falou. Mas eu queria, dentro ainda dessas questões do direito desportivo, explorar um caminho que fique mais claro para quem nos ouve da necessidade da gente estar olhando primeiro para uma profissionalização, né? A profissionalização dos clubes, a profissionalização dos seus profissionais, a formulação estratégica, a estruturação de todas as áreas, inclusive a área do direito, é um caminho que ele independe do formato, né? E dentro do formato, conectando com minhas primeiras, antes de esperar essa lei, explica com um pouco mais de detalhes. Você pode hoje ser uma associação
e entender o que fica na associação desportiva como formato, né, da empresa, da organização, e você pode, como muitos clubes estão feitos, criar a própria SA que independe de lei, depende dessa nova lei, vamos dizer. Você vê muitos clubes fazendo esse movimento, e o que é isso? O caminho que a grande maioria dos clubes irá adotar, após a aprovação dessa lei, vai ser o seguinte: eles vão manter a associação existindo, ou seja, que é uma preocupação também dos torcedores ou das pessoas mais leigas, né? O clube não acaba. A marca, a imagem, o símbolo, as cores continuam pertencendo àquele clube. Tá? Até os próprios ativos imobiliários, muitas vezes, vão continuar pertencendo àqueles clubes associativos. E, por outro lado, será montada uma SA, via de regra, uma sociedade anônima, tá? Que vai gerir o futebol. Esse é o caminho padrão que 90% irá adotar. Tá? Então, o clube associação irá fazer um contrato de cessão dessa marca para a SA. Então, essa SA vai poder usar a marca do clube para gerir o futebol. Tá? E gerir o futebol como uma empresa, né? Com regras tributárias de uma empresa. Logicamente, a lei está dando aí um tratamento diferenciado para os clubes de futebol, as regras societárias de registro de uma empresa normal, as regras trabalhistas de uma empresa comum, tá? Mas vai haver uma coexistência entre a associação, que permanece, tá? E a SA, que nasce com o escopo absoluto de gerir o departamento de futebol do clube. Tá? É isso que vai acontecer. Esse é o movimento normal. Tá? E só as empresas que já estão fazendo esse caminho independente da lei, é esse formato que você está dizendo. Mantém suas associações, estão abrindo a SA, e a diferença seria que essa SA está regida sobre as leis de qualquer empresa, e essa lei do clube empresa dedicada ao futebol pode trazer vantagens, ou o objetivo é criar vantagens para essa SA, mas hoje qualquer clube que quiser se tornar clube empresa, a legislação empresarial do Brasil está pronta e os clubes estão tomando esse caminho, seria isso? Sim, hoje essa lei ela é quase que um parto aí para sair, porque o grande ponto dela é a questão tributária, porque os clubes hoje no formato de associação, eles têm uma forma tributária de pagamento que é muito mais benéfica que uma empresa, okay? Que uma indústria, que uma empresa comercial, que um hospital. Então, essa lei não saiu até hoje, por quê? Porque dentro dela vai ter que ter ali um arcabouço tributário diferente. Ela vai ter que ter uma tributação diferenciada. Então, isso está previsto nos projetos de lei que estão em tramitação, e esse sempre foi um entrave para os clubes se tornarem empresas. Na hora que isso for aprovado, a grande maioria vai caminhar para a questão da transformação. Obrigada. Rafael, numa observação assim, mais acurada, né, sobre o mercado de trabalho, de forma geral, né, demonstra que certas profissões assim, vão, no mínimo, né, ter que mudar de perfil, né, com o passar do tempo. Aí, né? O próprio incremento da inteligência artificial, né, tem dado mostras em relação a isso. Né? Até já li alguns artigos assim falando que o direito é um deles, né? Porque na medida que você tem a lei disponível, né, para todo mundo, tem a lei disponível e a interpretação dessa lei não requer um especialista, ela pode impactar vamos dizer assim, na atuação do direito. Né? Essa é uma provocação que eu te faço. Você vê esse movimento assim, no dia a dia do exercício do direito e do direito esportivo? O papel da inteligência artificial mudando o perfil profissional do advogado? Medina, eu acho assim, hoje em dia, no mundo, qualquer profissão está sendo afetada pela inteligência artificial. Né? Eu acho que não dá para negar que isso já chegou no direito. Né? Eu tenho um escritório aqui com mais de 100 pessoas, né? Conheço outras inúmeras bancas de advocacia em Minas e no Brasil, e o que a gente percebe? A gente percebe que aquela advocacia que a gente chama de advocacia de massa,
né, que é aquele escritório que trabalha com um volume de ações judiciais muito grande, ações, vou te dar um exemplo aqui, ações de banco, por exemplo, que são ações que são muito repetitivas, né? Os escopos das ações, os fundamentos são muito parecidos. Esse tipo de trabalho já foi incrivelmente afetado pela inteligência artificial. Você já tem robôs aí que já fazem com uma precisão muito maior do que um ser humano petições num ritmo intenso de copiar e colar, copiar e colar. Mas aquela advocacia consultiva, que é o que a gente falou um pouco aqui durante esse debate, né, de assessorar um clube de futebol numa transformação para uma empresa, assessorar a atração do investidor, ir para uma mesa de reunião, para uma negociação de venda de um clube ou de parte dele, é uma questão ainda muito artesanal, né? Muito multidisciplinar, que eu acho que ainda vai se demorar um pouco para um robô conseguir fazer, né? Então, eu acho que a parte contratual também é uma outra área em que os robôs já chegaram muito fortes, né? Então, se você pegar um clube de futebol, talvez daqui a 2 anos, os contratos de trabalho vão ser feitos, né? O próprio robô ali, ele já deve o contrato de trabalho do jogador José dos Santos, ele vai jogar os dados da combinação ali salarial e aquele contrato está pronto em segundos. Isso já existe no mundo do direito. José dos Santos não tem nome de craque, hein, Rafael? Pois é. vamos falar Ronaldo, né? Ele ficou com medo de revelar algum ídolo dele. Um craque. Já revelei um aí, ó, dei uma pista. Então, eu acho que algumas áreas aí, Medina, essa inteligência artificial vai chegar com muita força, igual já chegou praticamente em todas as atividades do mundo. Mas outras ainda vão depender muito da figura do profissional, entendeu? Não, Rafael, a gente chega ao final super te agradecendo, mas eu te convido a fazer as últimas palavras. Como a Universidade do Futebol está lançando uma coisa muito pioneira, né, que é realmente manter a sua fidelidade ao propósito de mudar o futebol para transformar a sociedade, estamos pioneiros no sentido de entender que começamos aí através da transformação pelo conhecimento, por aí o que o Medina lidera há mais de 17 anos, né, que são os cursos, a formação, as consultorias, e agora a gente oficialmente começa a ampliar para outras áreas que entendemos serem essenciais para a mudança do futebol e para a transformação da sociedade, e uma delas, anunciada em primeira mão, é a parceria oficial com a Lacerda Diniz e Sena em todas essas questões que você acabou de dizer. Sendo assim, eu queria que as suas últimas palavras fossem objetivas de dizer o que a Lacerda começa agora a apoiar a Universidade do Futebol, através da Universidade do Futebol, o mercado todo, e como fazer esse contrato nesse modelo de negócio que a gente faz essa aliança. Com você. Ok, Alô. Bom, queria agradecer aí meus sócios aí por esse debate aqui, né? Foi um prazer estar aqui no canal da empresa da qual eu faço parte, tenho muito orgulho de fazer parte dela. A gente está observando aí, né, em todas as nossas conversas do dia a dia, essa possibilidade e essa necessidade de transformação do futebol brasileiro. A gente conversa com tanta gente capacitada dentro do futebol, acho que a gente tem mais esperança que isso aconteça do que a maioria. Então, quando eu olho para o futebol brasileiro hoje, e acho que vocês concordam com isso, nós vamos realmente passar por uma profissionalização e uma transformação benéfica do esporte aqui dentro, né? Eu acho que esse é um caminho sem volta. Então, dentro disso, eu acho que a Lacerda pode contribuir muito com o universo do futebol para a gente transformar esse esporte, né? Eu acho que a Lacerda pode apoiar muitos clubes nessa transformação que está ocorrendo, em levar governança para esses clubes, em levar regras de compliance, em levar uma racionalização tributária, em levar uma conformidade contratual, trabalhista para dentro desses clubes. Tá? Acho que a gente pode ajudar inúmeros profissionais do futebol brasileiro a se organizarem patrimonialmente, com a parte do planejamento patrimonial, com a parte do planejamento familiar, o planejamento sucessório, né? Eu acho que a questão do M&A aí, das operações de fusão e aquisição,
a partir do ano que vem, é um movimento também que vai começar a acontecer com muita força, porque eu acho que ano que vem nós vamos ter a aprovação dessas leis que estão no Congresso. Então, eu acho que esses movimentos vão começar com muita força. E eu acho que a Lacerda pode ajudar muito os clubes de futebol nesse caminho, né? E quando eu falo os clubes, não são só os grandes clubes, são, como Medina disse também, os pequenos e médios, né? Porque esse movimento vai ser nacional, ele não vai se restringir a 10, 15, 20 clubes. Então, a gente tem muita esperança de estar ao lado aí de vários clubes do futebol para ajudar nesse desenvolvimento, tá? E aqui a universidade também faça o caminho dela, né? Que leve informação, que leve conhecimento, que leve cursos direcionados ao direito desportivo, que leve consultoria também dentro do universo do direito desportivo. Então, eu espero que a gente contribua bastante aí com essa transformação que a gente tanto quer ver. Tá? Muito obrigado aí, pessoal. Excelente. Nos vemos, então, no 360, em todos os cantos do futebol. Obrigada, Rafa. Obrigada, Medina.